Vamos de revista? Hoje, vamos lá então, a prática do Evangelho. Acho que é uma lição muito legal que vai edificar todos. Então tá, vamos ler um versículo aqui, Isaías 1, versículo 10. Vamos lá? Mas vamos orar primeiro. Espera, deixa eu ver aqui. Vamos fazer uma oração. Vamos lá? Orar a Deus primeiro, né? Oração. Pai Celestial, peço perdão pelos dias de murmuração, ao invés de serem de gratidão e louvor. Obrigado porque a Tua palavra me dá a garantia de viver o dia a dia, regozijando-me e alegrando-me em Ti, com confiança, alegre, produtivo e vitorioso em Cristo Jesus. Em Seu nome que oro. Amém. Começar, com a oração. Eu estou meio perdida ainda nas orações, porque nós orava umas orações mais longas. E aqui a gente tem vários exemplos de vários tipos de oração mais curtas. E não esqueçam de sempre estar pedindo perdão pelos pecados, tá? E vamos lá então o versículo Isaías 1, versículo 10 ao 20. Só que nós não vai até o 20, tá? Vamos só do 10, só pra gente ouvir aqui. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra, tá? E depois ficam os outros versículos para você estar lendo, mas tem mais coisa aqui, vamos lá. Então, aqui passando, isso daqui é uma parte do ensino que tem na igreja todos os domingos. São mais ou menos uns 50, 60 membros e são bem poucas pessoas que têm a possibilidade de estar lá domingo. Então a gente vê assim, para nós é uma bênção, mas para quem está lá, às vezes bota um obstáculo no domingo para não estar. Mas estamos lá contentes, né, por ter esse estudo. E muitos têm e nunca apareceram. E aqui pertinho, tá? Aberto para qualquer pessoa, tá? Independente da igreja que você está, você pode estar frequentando também, tá? Não é cobrado, é totalmente de graça. Essas revistinhas aqui é um preço simbólico, mas assim, a gente não paga nada, tá? Vamos lá, então? A prática do Evangelho, muito importante. Somos uma geração bastante privilegiada como cristão. Podemos contar com um precioso recurso para a vida cristã. Encontram-se disponíveis diversas versões da Bíblia Sagrada, a nossa única regra de fé e prática, em diferentes formatos, em mais de 2.500 idiomas. A Bíblia é o livro mais lido e divulgado em toda a Terra. Por exemplo, só a Sociedade Bíblica do Brasil, através da Gráfica da Bíblia, uma das mais modernas do mundo, produz e distribuiu anualmente mais de 7 milhões de Bíblias. Atualmente, é possível aprofundar o conhecimento bíblico através dos recursos audiovisuais e da informática. Dispomos de dicionários, enciclopédias, comentários e muitas outras ferramentas, as quais fazem do estudo bíblico um exercício cada vez mais rico e facilitado. Então, o nosso problema não é a falta de conhecimento ou informação. Na verdade,
O que nos falta é uma dimensão prática que ofereça evidências concretas da nossa fé. O que compreende a nossa fé não é a falta de base teórica, mas a falta prática do Evangelho. Essa preocupação já existia entre os primeiros cristãos e continua a ser o grande desafio para todos nós. Então, nada melhor do que examinar a epístola de Tiago, que dedica preciosas instruções sobre essa questão. Então, esse livro aqui, nós está vendo tudo ele no livro de Tiago. Tudo ele é em cima da escritura do livro de Tiago. Por isso está falando aqui. Análise do texto. O texto que apresso se encontra relacionado com o texto anterior, em que o apóstolo apresenta a necessidade de despojar-se de toda a maldade e receber a palavra já implantada, o que diz respeito a conhecer a palavra. Mas também vive lá intensamente. Conhecer a palavra não é o objetivo maior para o apóstolo. O mais importante é que haja conversão, mudança, fase aos ensinos da palavra. A questão central, então, refere-se à prática do Evangelho, pois não basta crer na palavra. Toda a mensagem poderia ser sintetizada nesta expressão do texto: tornai-vos, pois, praticante da palavra. Está escrito em versículo 22. No texto há 4 expressões chaves: palavra, lei, obras e fé. Elas orientam todo o pensamento do apóstolo. Os seus escritos pretendiam alcançar cristãos dispersos em um mundo onde a presença e o testemunho deles poderiam gerar muitos frutos. O mundo precisa mais do que palavras, precisa ver nos cristãos atitude que façam a diferença, pois palavras apenas não convencem nem o mundo, nem a nós mesmos e muito menos a Deus. Aqui vamos lá, os passos para a prática do Evangelho. Inicialmente, o apóstolo ensina a importância de se dar alguns passos para se praticar o Evangelho. São etapas sequenciais, bastante práticas, que devem ser observadas por todos os que almejam viver plenamente o Evangelho. Considere, então, as orientações oferecidas por Tiago, as quais impõem ações concretas a saber. Vamos lá, dia, prontidão para ouvir. Aqui tem alguma coisa aqui. Não são poucos os que querem ministrar a palavra antes de ouvi-la. Para o apóstolo é fundamental aplicar tempo ao estudo da palavra. Isso é semelhante ao aprendizado do motorista que antes das aulas pratica dirigindo um carro. Precisa conhecer primeiro as leis de trânsito. Só podem andar com segurança os que primeiro aprendem as leis. Isso demanda tempo, estudo e preparação. Calma para falar. Mesmo após ouvir, não se deve ser precipitado para ensinar. Primeiro devemos ser alunos
para somente depois sermos mestre. Jesus, o mestre, por excelência, não se precipitava para falar aos seus inquiridores. O seu método, bastante didático, por sinal, incluía perguntas e terminava com frases curtas, bem formuladas e sem pressa. Um bom exemplo disso é a experiência do Calvário, quando ele pronunciou apenas as 7 palavras da cruz, as quais ecoam até hoje. Nosso Senhor nos ensina a permanecer calados, mesmo diante das provações, usando a língua para dizer somente e estritamente necessário. Nossa, esse eu vou pegar uma partinha para mim, né? Que eu falo demais. Vamos aqui dizer: tardância para se irar. Isso é para alguém que eu conheço. Mesmo a ira legítima ou autorizada precisa ser devidamente administrada para não ferir ou prejudicar as pessoas. Tiago condena o temperamento irrefletivo e descontrolado dos que, em nome da verdade e da justiça e até da palavra, utilizam termos ásperos, nocivos e irrecuperáveis, os quais, em vez de ajudar, terminam por ferir as pessoas. Como observar Alan Pallister em Os Radicais. Não nos é fácil ser tardios para falar e prontos para ouvir, a ponto de vista do outro. Não é fácil deixar a ira, mas como crentes temos que nos convencer que não faz muito sentido continuar a reagir assim. Se nos falta sabedoria para conseguir reagir bem, peçamos a Deus e Ele nos dará. Quando tivermos o grande privilégio de ver outras pessoas modificadas pelo processo contínuo da justiça de Deus nelas, nós aprenderemos a descansar na confiança de que Ele sabe o que está a fazer. Não tentaremos precipitar o processo com o instrumento ridículo e que a nossa ira, porque teremos a certeza de que Deus faz muito melhor. Que de D, acolhimento da palavra. A palavra já implantada, precisa ser acolhida e processada. Ser salvo ou alcançado pela palavra não é o fim, mas o início da vida com Deus, tal qual anunciou o profeta. Colocarei minha lei na sua mente e escreverei em seu coração. A palavra que se encontra na mente deve alcançar o coração, a vontade. Torna-se parte de nós mesmos. Para isso, ensina Tiago, é preciso despir-se de toda maldade, é preciso abrir-se para Deus e pela ação do Espírito Santo, remover toda a maldade que prejudica a comunhão com Deus e o crescimento espiritual. Prática da palavra. Os que ouvem e não praticam a palavra sofrem de uma ilusão perigosa e fatal, pois estão enganando-se a si mesmos. Somos desafiados a ser operosos e perseverantes na prática do Evangelho. Jesus ensina: mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus
e o que põe em prática. Paulo adverte, porque os simples ouvidores da lei não são justos. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Está escrito em Romanos 2, versículo 13. Na verdade, o que falta aos leitores da Bíblia é a obediência, que, segundo João Calvino, é a mãe do verdadeiro conhecimento de Deus. De nada adianta ler ou estudar a Bíblia, se o que aprendemos não interferir de forma profunda em nosso caráter e em nossa maneira de viver. As aplicações práticas da verdadeira religião. Gente, lá nós não lê assim direto, tá? Lá vai lendo, aí vai perguntando, falando, explicando melhor, tá? Mas aqui tá bem explicado, tá? Bem explicadinho. As explicações práticas da verdadeira religião. Buscando ser prático em sua mensagem, aliás, uma forte característica da Epístola de Tiago. O apóstolo apresenta exemplos concretos de como é a verdadeira religião, mais do que palavras e expressão. A verdadeira religião se apresenta em atitudes visíveis que confirmam a fé. Afinal, quais são as implicações mencionadas por Tiago? Recomenda o apóstolo os seguidores. Cuidado. Vamos lá. Cuidados com a fala. Aquilo que falamos é de grande importância em nossa experiência de fé. Posteriormente, retornaremos a esse assunto quando estudarmos o capítulo 3. Por ora, vale atentar à recomendação que diz respeito ao freio da língua, algo que traz grande diferença na demonstração da nossa fé. B. Cuidado para com os necessitados. Tiago menciona as viúvas e os órfãos, que apresentam pessoas abandonadas, marginalizadas, esquecidas. A atenção aos necessitados é uma das evidências da verdadeira religião. Hoje precisamos identificar todos aqueles que representam os órfãos e viúvas dos tempos passados, e estendendo-lhe as mãos e mostrando que a nossa religião é mais do que mera teoria. E já citado, Alan Pallister afirma que o que realmente garante perante os outros que a fé professada é real é a nossa maneira de viver. As pessoas sem Deus não sabem apreciar os pontos ruins da doutrina. Avalie-los biblicamente. Não se deixa impressionar pelo aspecto exterior do nosso lugar de culto, porque há lugares mais bonitos e organizados, mais perfeitos no mundo secular. Para eles, a única religião que convence é a nossa vida.